Olá pessoal, eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de português nós vamos iniciar o capítulo 1 da apostila 2 com o tema Brinquedos Companheiros. Vamos lá? Brinquedos Companheiros. Esse capítulo então tem início na página 2 e eu vou pedir que vocês abram a apostila de vocês nessa página para seguir a leitura do poema que abre o capítulo. É um poema do Alexandre Azevedo chamado As Bonecas de Fernanda. Então, sigam, por favor, a leitura do poema. As Bonecas de Fernanda. Fernanda tem duas bonecas. Uma é linda de se ver. A outra, coitadinha, é feinha de doer. A bonita se chama Teresa. Tem olhos grandes, olhos azulados, usa vestido de seda clarinho com botõezinhos dourados. A feia não tem nome, nem mesmo um apelido. O vestido que usa é velho, rasgado, encardido. Mas na hora de brincar, veja só o que acontece. A Fernanda pega a feia e da bonita se esquece. Então, é um poema que está falando sobre brinquedos, né? E uma coisa muito importante que a gente sempre tem é o brinquedo favorito. E não importa se esse brinquedo é novo, velho, feio, bonito, se funciona ou não, sempre vai haver aquele brinquedo favorito. E no caso da Fernanda, ela prefere a boneca feinha, né, pessoal? Então, para iniciar o capítulo, vamos conversar um pouquinho sobre o poema. Do que fala o poema? A gente percebe no próprio título, né, que está falando de bonecas, de brinquedos. Você tem algum brinquedo preferido? Então, todo mundo, né, tem aquele brinquedo que prefere, que gosta de brincar tanto sozinho quanto com os amigos, né? Como é seu brinquedo preferido? O que você sente quando brinca com ele? Então, pessoal, vocês podem conversar aí em casa, né, com um adulto e contar para ele qual que é o seu brinquedo favorito, né? A gente, às vezes, não conta, né, não fala sobre isso com ninguém, mas todo mundo tem, não só brinquedo, a gente tem comida preferida, a gente tem um desenho preferido, né, um filme preferido e os brinquedos também. Então, vamos conversar aí com o adulto em casa, contar para esse adulto qual é o seu brinquedo favorito? Vamos lá! O Soldadinho de Chumbo. Bem, pessoal, a gente começou falando sobre brinquedos e a gente vai agora para um texto que é um conto. É um conto que fala sobre brinquedos e brinquedos preferidos. Vocês vão ouvir a leitura desse texto e vão perceber que o Soldadinho de Chumbo era um dos brinquedos preferidos do menino, que é a personagem da história. O conto O Soldadinho de Chumbo foi escrito por Hans Christian Andersen e foi publicado pela primeira vez em 1838. Então, ele é muito antigo, né, gente? Ele conta a história dos brinquedos do quarto de um menino, e entre eles um soldadinho de chumbo que tinha uma perna só e uma linda bailarina por quem o soldadinho se apaixona. Então agora nós vamos fazer a leitura desse texto, eu vou ler junto com vocês, depois nós vamos continuar. O Soldadinho de Chumbo. Um menino ganhou de presente de aniversário uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos. Um deles era perneta, pois durante a fabricação havia faltado chumbo para terminar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre aquela única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. O menino colocou os soldadinhos no quarto, enfileirados sobre uma mesa, ao lado dos outros brinquedos. Naquele quarto havia muitos outros brinquedos, mas o mais belo era uma bailarina que estava em pé na porta de um castelo. Seu lindo rosto era emoldurado por longos cabelos negros
presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. Aquela atraente bailarina mantinha os braços erguidos sobre a cabeça e uma das pernas tão dobrada para trás que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e pensou que aquela jovem tão linda tivesse uma só perna, assim como ele. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos, mas não percebeu que aquele de uma só perna caíra atrás da caixa. À meia-noite, todos os brinquedos animaram-se e começaram a aprontar uma enorme bagunça. Somente o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar. O soldadinho não conseguia parar de olhar para aquela maravilhosa jovem. Queria conhecê-la para ficarem amigos. Estava começando a se apaixonar. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só, caído atrás da caixa, e os arrumou perto da janela. De repente, um vento forte soprou e o soldadinho perneta caiu de cabeça na rua. O menino foi logo procurar o soldadinho, mas não o encontrou. Algum tempo depois, caiu uma forte chuva, um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpando um pouco, chegaram dois meninos que estavam se divertindo na chuva. "Olhe, um soldadinho", disse um deles. "Vamos colocá-lo num barco de papel?", perguntou o outro. E assim fizeram. Com uma folha de jornal, construíram um barquinho e colocaram o soldadinho para navegar na enxurrada. O soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio enquanto o barquinho flutuava na água lamacenta. De repente, o barquinho foi jogado num bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, numa imensa escuridão. O coração e o pensamento do soldadinho estavam voltados à linda bailarina que imaginava talvez nunca mais poderia ver. Mais adiante, a água do esgoto chegara a um rio. As águas agitadas fizeram o frágil barquinho virar e rapidamente o soldadinho de chumbo afundou. Mas tinha chegado ao fundo. Apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, o engoliu. O soldadinho se achava novamente numa imensa escuridão, agora no estômago do peixe. Nada podia fazer. Então lembrava-se da bailarina amada. O que estará fazendo a linda bailarina? Será que ela ainda se lembra de mim? Pensou com tristeza o soldadinho. Muito tempo se passou até que num determinado momento a escuridão repentinamente desapareceu. O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma senhora, justamente a mãe do menino. Ela estava limpando o peixe quando encontrou dentro dele o soldadinho. Surpresa, entregou o brinquedo ao filho. O soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa onde estava antes de voar pela janela. De lá, avistou a bailarina mais bela do que nunca. Ele olhou para a bailarina ainda mais apaixonado e ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. O garotinho brincava no quarto quando, de repente, sem nenhum motivo, agarrou o soldadinho de chumbo e o atirou na lareira acesa. O soldadinho sentiu um forte calor. Triste, ele lançou um último olhar para a bailarina e sentiu que seu coração de chumbo começava a derreter. Naquele momento, uma forte rajada de vento fez voar a bailarina diretamente para a lareira, bem junto ao soldadinho. E entre as chamas, ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, que tristeza! Entre as cinzas da lareira havia um pequenino coração de chumbo. Era tudo o que restava do soldadinho. Ela fora fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina só restou a minúscula pedra azul da tiara, que antes brilhava em seus longos cabelos negros. E em algum lugar eles viveram juntos para sempre. Então, esse conto do Hans Christian Andersen, ele está disponível, gente, no site que vocês podem acessar. Esse site está aí no final do texto, na apostila de vocês. Então, como nós vimos, esse é um
um conto antigo que fala de brinquedos. Os contos. Nos contos, muitas vezes há uma história que apresenta apenas uma situação. No caso do conto que nós terminamos de ler, fala-se do amor de um soldadinho por uma bailarina. Os contos, por serem textos geralmente curtos, costumam apresentar um número reduzido de personagens. Então, nesse caso, né, pessoal, os personagens aí desse texto são os principais, o soldadinho e a bailarina, né? E o conto, gente, ele traz só uma situação, porque ele é um texto curto. Então, esse texto está falando do amor de um soldadinho por uma bailarina, tá bom? Um filme inspirado em um conto. Essa imagem é de um filme muito famoso que eu acho que todos vocês já devem ter visto, né? É o Toy Story. Esse filme é da Pixar e ele foi um filme inspirado no conto do Soldadinho de Chumbo. Só que algumas adaptações foram feitas, né? Mas como no conto, nós temos aí os personagens principais, que é o Woody, né? E o Woody se apaixona pela personagem que faz o papel da cowboy, né? E o que acontece, gente? Assim como no conto, são os brinquedos preferidos do menino e também esse filme fala, né? Mostra pra gente que quando dá meia-noite os brinquedos ganham vida. Então, foi um filme inspirado no conto do Hans Christian Andersen. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que nós aprendemos um pouquinho mais sobre os contos. Agora nós vamos para a plataforma fazer as atividades. Um abraço e até a próxima aula.